Show me the money. Olá pessoal, muito bom dia, uma ótima semana a todos. Lembrando que na última o Ibovespa encerrou em alta após a maior sequência de quedas da sua história, com 13 pregões no vermelho e fechou na sexta-feira em alta de 0,37 aos 115.408 pontos. Na semana, contudo, o índice recuou então 2,25 e em agosto cai 5,36. É interessante a gente notar, né, que esse movimento foi muito decorrente do cenário de incerteza de atividade na China, e nos Estados Unidos a questão é que a alta dos Treasury Yields acaba tirando o capital de países emergentes, com investidores de olho na segurança e nos maiores rendimentos dos próprios títulos do Tesouro Americano. Fora o cenário internacional, o mercado monitora Brasília, a demora da votação do arcabouço fiscal gera temor de que a regra não se estabeleça, o que poderia comprometer a redução dos juros. Bom, então esses são os principais movimentos, né, da última semana. A gente viu o dólar caindo 0,27 a R$ 4,96, quase 97 centavos, e na semana uma alta de 1,3 no total, né? Então essa foi a principal perspectiva. De notícias interessantes nós temos, a Goldman Sachs elevou a projeção para o PIB dos Estados Unidos esse ano de 1,9% para 2%, e também elevou em 0,2 ponto percentual o resultado do terceiro trimestre, do quarto, além do primeiro trimestre do ano que vem, né? Então, essa revisão reflete impactos da lei de redução da inflação, que incentiva a produção de energia renovável e veículos elétricos, e pela lei dos chips, que fomenta o investimento em semicondutores, né? Então, muitas fábricas abriram lá na região e isso deu uma reacelerada. E de acordo com a Bloomberg, o CEO da CNOOC, né, o Zhou Xinhuai, afirmou que o crescimento da demanda por petróleo na China será contido no restante desse ano e o consumo doméstico pode já ter atingido a sua máxima histórica. Lembrando que a CNOOC é uma das maiores petroleiras do país, e pesquisadores da China National Petroleum, que é a empresa irmã da CNOOC, também disseram em junho que não esperavam um aumento no consumo até 2030. Já a Agência Internacional de Energia vê um crescimento pelo menos até 2028. Sobre a abertura de hoje, os índices futuros operam já nessa manhã no positivo, com as atenções voltadas para o simpósio anual de Jackson Hole, que acontece em Wyoming entre os dias 24 e 26. O encontro é organizado pelo Federal Reserve de Kansas City e reúne banqueiros centrais, seus representantes de todo o mundo, além de acadêmicos e outros pensadores econômicos influentes. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursará na sexta, podendo trazer novidades sobre a condução da política monetária, e isso após uma ata do FONC divulgada na última semana, que elevou as projeções de um aperto monetário prolongado afetando os mercados. A semana também é de prévia dos PMIs, os índices de gerentes de compras nos próximos dias, né, as principais economias desenvolvidas vão reportar. Os números se concentrarão principalmente na quarta, com a divulgação do PMI composto do Reino Unido, Alemanha e zona do euro, pela S&P Global, enquanto o market divulga o PMI composto dos Estados Unidos, tá? Então esses são os principais movimentos que nós temos nessa semana. Aqui no Brasil é importante acompanhar a questão do arcabouço fiscal, como eu já disse, né? Isso pode acabar fazendo preço no nosso mercado, é um fator para a gente ficar observando, monitorando bem de pertinho. Sobre os futuros, então, como eu já adiantei, em alta generalizada, Dow Jones, S&P e Nasdaq subindo 0,3, 0,45 e 0,55. Na Europa, Itália subindo 1,57 nesse momento, a maioria das bolsas variando entre 0,6 e 1% de alta. O Brent se recupera das perdas do fim da semana passada, subindo 0,92 a $85,60. Enquanto isso, o minério de ferro sobe 0,91 em Dalian e volta para $106,38. Só as criptos que permanecem para trás depois daquela forte queda da última sexta-feira. O Bitcoin está caindo 0,84 a $25.957 e o Ethereum está ali 1.667, caindo 0,25 neste momento. Bom, dentre as principais notícias, o Banco Central da China reduziu nessa segunda sua taxa de juros, uma medida para tentar reverter a crescente desaceleração após o Covid, né, na segunda maior economia do mundo. A economia do país foi abalada recentemente pelas incertezas no mercado de trabalho, por uma economia mundial em desaceleração, o que afeta a demanda por produtos chineses, e os problemas financeiros do setor imobiliário, com grandes empresas à beira da falência e lutando para concluir projetos também afetando esse crescimento. Então, como resposta a isso, o Banco Popular da China anunciou a redução da taxa de preferencial de empréstimos, né, a LPR de um ano, que serve como um ponto de referência para empréstimos corporativos de 3,35
de 3,55, para 3,45, enquanto a LPR de 5 anos permaneceu na mesma, aquela utilizada para estabelecer os preços das hipotecas, tá? Então, assim, monitoradas pelo mercado de perto, as duas taxas estão em seus menores índices históricos e serve como necessidade de fazer o negócio de fato voltar a acelerar e buscar aquele crescimento de 5% ao ano como prometido. Segunda notícia, a Vale e o município de Barão de Cocais celebraram na tarde de sexta-feira um acordo estimado em 527 milhões de reais. A mineradora irá compensar e reparar integralmente os danos causados pela elevação dos níveis de emergência da barragem sul superior da mina de Gongo Soco, né? Então, o montante corresponde à soma das obrigações definidas e valores indicados pela Vale como despesas já realizadas para a execução das ações de reparação, de compensação, de antecipação da indenização dos danos coletivos e difusos dos pagamentos emergenciais efetuados. Por fim, temos uma notícia que é legal para quem está posicionado em bolsa, que há uma visão do JP Morgan em relação ao momento do nosso mercado, né? Realmente, assim, depois de tantas quedas consecutivas, muito tem se falado sobre os motivos para o desempenho recente. O JP destacou que, embora a temporada de resultados esteja pesando negativamente no desempenho, a maior parte da baixa tem a ver com os desdobramentos relacionados à China, com dados decepcionantes, o cenário de soft landing nos Estados Unidos levando à possibilidade de mais altas juros pelo Fed e, como resultado, levando a um dólar mais forte e preços de commodities mais baixos, né? Então, isso impactou os fluxos para emergentes, assim como para a América Latina. Contudo, em relatório, o JP reforçou a confiança no mercado de ações na região, especialmente no Brasil, e apontou que, enquanto não há gatilho de imediato, o ciclo de queda de juros na América Latina deve se prolongar, beneficiando o mercado de ações. Numa pesquisa realizada com o mercado, né, o Bank of America descobriu que a maioria dos investidores disse que acha que faz sentido esperar, né, que o mercado realmente sinta como trigger esse corte de juros quando a Selic chegar ali em 10%, que ainda não deve ser ao longo desse ano. Essas são as principais notícias de hoje. Bom dia, bons negócios, até mais. Tchau, tchau.